Existem dores que deixam marcas no corpo e existem aquelas que destroem a alma em silêncio. Eu sou Luciana Menezes e hoje você vai conhecer a segunda parte da dolorosa história de sobrevivência de Dalva Tolomoni. Depois de um ano eu me separei. Eu só consegui me libertar daquele casamento horrível porque depois de 8 meses o meu padrasto foi me visitar e viu que eu estava sendo maltratada. Mas quando voltei para casa da minha genitora com ele, em apenas 3 dias, o inferno começou de novo. Agressões, xingamentos, humilhações. Ela sentia prazer em me destruir. Mesmo fazendo as coisas certas, ela me chamava dos piores nomes. Os mesmos nomes que eu cresci ouvindo ela me chamar. E chega um momento que a violência entra dentro de você de uma forma tão profunda que você passa a acreditar nela. Na minha cabeça eu realmente não prestava. Eu me sentia um lixo humano, um verdadeiro esgoto. Eu fui criada por ela para acreditar que eu não era nada, que eu não servia para nada. Desde criança, eu já trabalhava igual uma escrava para ela. E foram essas crenças que me levaram para os lugares mais escuros. Passei a dormir fora de casa, me envolver com drogas, pois foi isso que foi colocado na minha mente desde cedo, que eu nasci para ser explorada e para seguir esse caminho. Na maior parte da minha infância, a maioria dos parentes dela eram libidinosos comigo. Primos, primas, tios, todos mexiam comigo. E os malditos pedófilos me ameaçavam. Diziam, se você contar pra ela, ela vai te espancar mais ainda. Outra lembrança que eu tenho da infância é que um dos meus irmãos tentaram me matar. Eu tinha muito medo dele, mas praticamente todos os meus irmãos sofreram na mão dela. Todos foram vítimas dela. Ela foi e continua sendo uma pessoa horrível. Eu lembro que ela batia tanto em um dos meus irmãos que tirava sangue dele. E eu sempre tentei protegê-lo. Ele começou a trabalhar desde os 6 anos. Todos os meus irmãos eram trabalhadores, e eu também. Aliás, fazíamos de tudo para agradar a nossa genitora. Mas só recebíamos porrada em troca. Acordávamos e deitávamos apanhando e sendo xingado. E também passamos fome e frio. Ela tinha coberta, ela tinha o alimento que ela queria, mas ela não nos dava. Às vezes, quando sobrava comida do prato dela, o meu irmão comia. Quando o nosso padrasto chegava do trabalho, era o nosso momento de paz. Mas teve uma época que ela começou a trabalhar na mente dele para colocar ele contra nós, que até apanhar dele, o meu irmão começou a apanhar. Com 7 anos de idade, eu lembro que eu me ajoelhei no mato e implorei a Deus que nunca permitisse que eu fosse mãe. Porque eu não queria ser uma mãe como ela. E até hoje, eu nunca tive coragem de ser mãe. Tivemos um pai presente só até 5 aos 6 anos, mais ou menos. Eu tenho pouca lembrança dele, mas a lembrança que eu tenho é boa. Ela o afastou de nós cedo, nos levando para outra cidade para morar com esse padrasto. Então ele não acompanhou a nossa infância. E o meu padrasto nunca descobriu quem realmente ela era. Ela destruiu a vida de todos os filhos do primeiro casamento. Teve um que ela jogou fora, o mais velho preferiu o mundo das drogas, adquiriu AIDS usando seringa em grupo, morreu aos 35 anos. Alguns ela jogou na casa dos outros. Ela destruiu a psique de 2 filhos. Nos anos 80, ela os internou em um hospital psiquiátrico. Lá, a conduta era bater e dar remédio para ficar babando. Nessa época, eu ainda estava casada com meu marido perverso. E como estava praticamente enlouquecendo, eu comecei a pensar que eu poderia também ter o mesmo diagnóstico de esquizofrenia como os meus irmãos, já que eu vinha do mesmo núcleo infernal. Então, eu tive a ideia de pegar dinheiro escondido do meu marido abusador, já que ele era rico. Paguei um psiquiatra para ver se eu era louca também. O psiquiatra atestou que eu era normal, que eu sou normal. Mas lá no fundo, eu sabia que toda aquela bagunça mental era por causa da minha criação que me gerou feridas profundas. E foi aí que começou a minha virada de chave. Se você quiser que eu conte como aconteceu a minha reconstrução, comente aqui, parte 3.